Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar na sua vida? Talvez tenha sido a decisão de terminar um relacionamento que aos olhos de todos parecia perfeito. Talvez tenha sido a coragem de pedir demissão de um emprego estável, mas que estava matando a sua alma para começar algo do zero. Ou quem sabe a decisão de perdoar alguém que te feriu de uma forma que você achou que seria impossível. Pense nesse momento. Lembre-se das noites em claro, do coração apertado, daquele nó na garganta que não desfazia. Lembre-se da sensação de estar parado em uma encruzilhada com neblina por todos os lados, sem ter a menor ideia de qual passo dar. É exatamente nesses momentos de profunda incerteza que a nossa mente se transforma em um campo de batalha. De repente, não há silêncio. Há um barulho ensurdecedor, uma multidão de vozes gritando dentro de nós, cada uma puxando para uma direção. Primeiro surge a voz da lógica fria, a voz da planilha. Ela chega com os números, os prós e os contras e te diz: seja racional, faça o que é seguro, siga o caminho que faz mais sentido no papel. É uma voz prudente, mas que muitas vezes não tem espaço para milagres, para o sobrenatural. Logo em seguida, vem o grito do medo. Essa voz é alta, é paralisante. Ela não argumenta, ela aterroriza. Ela pinta os piores cenários possíveis na sua mente. E se você falhar? E se todos rirem de você? E se você acabar sozinho e arrependido? É melhor não arriscar. Fique onde está. Aqui, pelo menos, você conhece o terreno. O medo se disfarça de sabedoria, mas seu verdadeiro objetivo é te manter preso, acorrentado à sua zona de conforto. Depois, vem o coro de palpites, a voz da opinião alheia. É a voz dos seus pais, dos seus amigos, dos especialistas da internet. Cada um com uma certeza absoluta sobre o que é melhor para a sua vida. Eles te amam, têm boas intenções, mas a bússola deles não foi calibrada para o seu destino. Seguir a opinião de todos é a receita perfeita para nunca chegar ao seu próprio lugar. E por fim, talvez a mais sutil e perigosa de todas, vem o sussurro do nosso próprio desejo. A voz da nossa carne, do nosso ego. Ela é mansa, persuasiva e sabe exatamente o que queremos ouvir. Ela justifica nossos caprichos, disfarça nossa teimosia de propósito e nos convence de que o caminho mais fácil é com certeza o caminho que Deus quer para nós. E no meio de todo esse barulho, no meio da lógica do medo, dos palpites e dos nossos próprios quereres, uma pergunta ecoa no lugar mais profundo da nossa alma. E Deus, onde está a voz de Deus em tudo isso? Você já se sentiu assim? Você já clamou aos céus por uma direção, por um sinal, por qualquer coisa que fosse, e tudo que encontrou foi esse ruído confuso dentro da sua própria cabeça? Como a gente sabe, como a gente pode ter certeza de que é o Espírito Santo nos guiando e não apenas um eco dos nossos medos mais profundos ou dos nossos desejos mais egoístas? Será que é Deus mesmo? Ou sou só eu tentando me convencer de que o que eu quero é, na verdade, o que Ele quer para mim? Essa dúvida, meu amigo, minha amiga, não é um sinal de falta de fé. É um sinal de um coração sincero que teme tomar o passo errado. É o anseio de quem não quer apenas viver, mas viver a vontade de Deus. E é por isso que estamos aqui hoje. Porque eu quero te dizer algo com toda a certeza do meu coração.
Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Ele não é um Deus distante e silencioso que se diverte em nos ver confusos. Pelo contrário, Ele é um Pai amoroso e não há nada que um bom pai mais deseje do que guiar os seus filhos pelo melhor caminho. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Ouvir a voz de Deus não é um privilégio para alguns poucos escolhidos, é uma promessa para todos os seus filhos. O desafio não é fazer Deus falar, Ele já está falando. O desafio é aprender a sintonizar a nossa frequência na dele. Nesta mensagem, não vamos falar de fórmulas mágicas, de arrepios ou de sensações misteriosas. Vamos ser práticos. Vamos mergulhar juntos em 5 sinais claros bíblicos e inconfundíveis que servem como um teste de DNA espiritual. São chaves que vão te ajudar a discernir com uma confiança que você talvez nunca tenha sentido antes o sussurro suave do céu em meio ao barulho ensurdecedor da vida. Então, se você está cansado de viver na base do achismo, se você anseia por clareza e por uma intimidade real com o Espírito Santo, eu te peço, fique comigo. Abra o seu coração, porque a minha oração é que ao final desta jornada, você não estará mais adivinhando. Você estará discernindo. E isso, eu te garanto, muda tudo. A verdadeira questão é você estar ouvindo. Antes de mergulharmos fundo no primeiro sinal, eu quero te pedir algo rápido. Se a introdução já tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu essa mesma inquietação que eu descrevi, escreva a palavra clareza aqui nos comentários. Vamos juntos declarar que é isso que buscamos. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma mensagem como esta. E se por algum motivo você não gostar do que vai ouvir, bom, a tradição por aqui é deixar o like mesmo assim. Só de teimosia, fique até o final, porque a forma como vamos amarrar esses 5 sinais pode mudar a maneira como você toma decisões para sempre. Então, como começamos a desembaraçar esse nó de vozes na nossa cabeça? Como podemos, de forma prática, começar a isolar o som do céu em meio a tanto ruído? O primeiro sinal, e talvez o mais fundamental de todos, aquele que serve como o alicerce para todos os outros, é a paz que acalma a tempestade. Quando eu falo de paz, por favor, não confunda com a paz que o mundo oferece. Não estou falando daquela sensação de tranquilidade que vem quando todas as contas estão pagas, quando o exame médico dá negativo, quando o relacionamento está às mil maravilhas e o seu time de futebol ganha o campeonato. Essa é uma paz circunstancial. É uma paz frágil, que depende de tudo estar bem do lado de fora. E nós sabemos, a vida não é assim. A vida tem ventos, tem ondas, tem tempestades inesperadas. A paz da qual estou falando é de outra natureza, é de outra origem. O apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, um lugar de tudo menos de paz, a descreveu em Filipenses capítulo 4 como a paz de Deus que excede todo o entendimento. Pense nessa frase por um segundo. Excede todo o entendimento. Isso significa que é uma paz que a sua lógica não consegue processar. É uma paz que não faz sentido. É a paz que te visita no quarto do hospital na noite anterior a uma cirurgia de risco. É a paz que te envolve no meio de uma crise financeira, quando os números gritam desespero,
mas algo dentro de você sussurra: confia. É a paz que te ancora quando você recebe uma notícia devastadora. E enquanto as lágrimas rolam, o seu espírito permanece firme, inabalável. Essa paz é a assinatura do Espírito Santo. É a evidência da presença dele. Imagine que o seu coração é um tribunal. A todo momento, diferentes advogados se levantam para apresentar seus casos. O advogado do medo apresenta fotos catastróficas do futuro. O advogado da lógica apresenta gráficos e estatísticas que provam que o seu sonho é impossível. O advogado da opinião alheia traz testemunhas para dizer o que você deveria fazer. E o advogado do seu ego apresenta argumentos eloquentes sobre como você merece o caminho mais fácil. O tribunal fica um caos, uma gritaria. Então, no meio de tudo isso, o juiz bate o martelo. E o nome desse juiz, segundo a Bíblia em Colossenses 3,15, é a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O árbitro, o juiz, é aquele que dá a palavra final. Quando a paz de Deus desce sobre uma decisão, o caso está encerrado. Todas as outras vozes podem até continuar murmurando, mas elas perdem a força, perdem a autoridade. Eu me lembro de aconselhar um rapaz. Vamos chamá-lo de Marcos. O Marcos era um jovem brilhante recém-formado e tinha acabado de receber o que todos chamavam de a proposta da vida. Uma multinacional, um cargo com um nome imponente, um salário que mudaria a realidade da sua família, carro da empresa Bônus. Tudo. Era a resposta de oração que ele e seus pais vinham fazendo há anos. A família já estava comemorando, os amigos dando os parabéns. Estava tudo certo. No papel, era a decisão mais óbvia e inteligente a se tomar. Mas algo estava errado. O Marcos me procurou e disse: Pastor, eu não consigo entender. Eu deveria estar explodindo de felicidade, mas toda vez que eu penso em assinar aquele contrato, meu estômago se revira. Eu não consigo dormir direito. Sinto uma angústia, uma inquietação que eu não sei de onde vem. É como se uma sirene estivesse tocando bem baixinho dentro de mim, mas eu não consigo desligá-la. Será que eu estou ficando louco? Será que é medo do novo desafio? Enquanto ele falava, eu percebi que não era medo. O medo grita, ele causa pânico. O que o Marcos sentia era diferente. Era uma ausência profunda e persistente de paz. Era um não silencioso do Espírito Santo. Eu o aconselhei a não ignorar aquilo. Disse a ele: Marcos, o Espírito Santo não trabalha com pressão. Ele não nos empurra para as decisões. Ele nos guia suavemente. Se não há paz, não avance, espere. Apenas espere. Foi uma das decisões mais difíceis da vida dele. Ele teve que dizer não para a oferta dos sonhos. A família ficou desapontada, alguns amigos o chamaram de tolo. Por alguns meses, ele se sentiu perdido, questionando se tinha ouvido a voz certa. Até que 6 meses depois, veio a notícia: a empresa em questão foi alvo de uma enorme operação por corrupção. O cargo para o qual ele foi contratado estava diretamente ligado a um esquema de fraudes. Se ele tivesse aceitado seu nome, sua carreira e seu testemunho estariam destruídos. Naquele dia, o Marcos não entendeu apenas, ele sentiu na pele. A falta de paz
não era um sentimento aleatório. Era a proteção de Deus. Era o Espírito Santo agindo como um guarda na porta do seu futuro, dizendo: por aqui não, meu filho. Eu tenho algo melhor e mais seguro para você. Veja bem, muitas vezes nós estamos procurando uma voz audível, um anjo aparecendo uma escrita na parede. E Deus pode até fazer isso, mas na maioria das vezes, no dia a dia, a linguagem principal do Espírito Santo é a paz, ou a ausência dela. Pense na história de Jesus no barco com os discípulos, em Marcos, capítulo 4. Uma tempestade violenta se levanta. Ondas gigantescas invadiam o barco. Aqueles homens pescadores experientes, homens que cresceram no mar, estavam apavorados. Eles achavam que iam morrer. E onde estava Jesus dormindo? Dormindo tranquilamente na polpa do barco. A paz dele não dependia da calmaria do mar. A presença dele era a calmaria no meio do caos. Quando os discípulos desesperados o acordam, Jesus não começa dando uma palestra sobre fé. Ele não faz uma longa oração. Ele se levanta, olha para a causa do medo deles, a tempestade, e libera uma ordem: aquiete-se, acalme-se. E o vento parou e fez-se completa bonança. Primeiro, ele trouxe a paz para o ambiente. Só depois, ele se virou para os discípulos e perguntou: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé. Essa é a ordem. A voz do Espírito Santo, quando discernida corretamente, sempre trará paz. Não uma paz que evita o confronto, mas uma paz que permanece firme no meio dele. Antes de uma conversa difícil, ele te dá a paz para falar a verdade em amor. Antes de um grande desafio, ele te dá a paz para dar o primeiro passo. Antes de um ato de perdão, ele te dá a paz para liberar a ofensa. A paz chega antes da solução. E é assim que você sabe que é Deus, porque ele não espera o cenário ficar perfeito para falar. Ele entra no meio da sua bagunça e fala autoridade sobre ela. Então, como isso se aplica a você hoje? Você está diante de uma decisão. Agora mesmo, um novo relacionamento, uma mudança de cidade, uma grande compra, uma conversa que você precisa ter. Pare de analisar apenas os prós e os contras. Pare de perguntar para todo mundo o que eles acham. Fique em silêncio por um momento e faça a si mesmo a pergunta mais importante. Quando eu oro sobre isso, quando eu imagino esse cenário se concretizando, o que acontece no meu espírito? Você sente uma calma profunda, uma espécie de sinal verde interior, mesmo que a decisão envolva riscos, ou você sente uma agitação, um aperto no peito, uma sensação de que algo está fora do lugar. Aprenda a honrar esse sensor espiritual que Deus colocou dentro de você. É crucial diferenciar paz de alívio. O alívio é a sensação que temos quando evitamos algo difícil. Por exemplo, você sabe que precisa pedir perdão a alguém, mas a ideia te apavora. Então, você decide não fazer nada. No primeiro momento, você sente um alívio, mas não é paz. É a paz do covarde. A verdadeira paz de Deus viria no momento em que você mesmo, com medo, decidisse obedecer e tomasse o passo de se reconciliar. O alívio é fugir da batalha. A paz é ter Deus com você na batalha. Lembro de uma moça que estava noiva de um rapaz que era o genro que toda mãe pediu a Deus. Vinha de boa família, era trabalhador. Frequentava a igreja, era gentil. Todas as amigas dela diziam:
Você tirou a sorte grande, mas ela vivia uma angústia secreta. Ela me contou: quando estamos juntos é bom, mas quando eu fico sozinha e oro pelo nosso futuro, a minha paz some. Eu sinto um vazio, uma tristeza que eu não sei explicar. A voz da lógica dizia: continue, ele é perfeito. A voz da família dizia: não perca essa oportunidade. Mas o Espírito Santo, através da ausência de paz, estava sussurrando: espere. Este não é o meu melhor para você. Com o coração partido, ela obedeceu a essa falta de paz e terminou o noivado. Foi um escândalo. Ela foi julgada, criticada. Um ano depois, a verdadeira face daquele rapaz veio à tona, revelando um caráter duvidoso e um estilo de vida que teria causado a ela um sofrimento indescritível. Aquele vazio que ela sentia era a misericórdia de Deus a protegendo de uma vida inteira de dor. Portanto, meu irmão, minha irmã, o primeiro campo de treinamento para aprender a ouvir a voz de Deus é o seu próprio coração. Aprenda a cultivar o silêncio. Desligue o barulho do mundo por alguns minutos todos os dias. Na sua oração, não apenas fale, ouça. Apresente suas decisões a Deus e depois simplesmente espere. Preste atenção ao que acontece no seu interior. A paz está se manifestando ou a ansiedade está gritando. O Espírito Santo não se comunica através da confusão. A confusão, a pressão e a urgência desesperada são muitas vezes as ferramentas do inimigo para nos fazer tomar decisões precipitadas, das quais nos arrependeremos depois. Mas onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E essa liberdade sempre anda de mãos dadas com a paz. Você não precisa silenciar o mundo inteiro para ouvi-lo. Você só precisa sintonizar o seu espírito no dele. E quando a voz dele te alcançar, ela não virá com um grito. Ela trará segurança. Ela não vai te empurrar. Ela fluirá. Ela não vai te apressar. Ela te fará descansar. Antes de avançarmos para o segundo sinal, guarde isso no seu coração. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Deixe que essa paz seja o seu guia, o seu árbitro, o seu sim e o seu não definitivo. Porque a voz do Espírito Santo sempre, e eu repito, sempre falará mais alto que qualquer caos. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Deixe que essa paz seja o seu guia, o seu árbitro, o seu sim e o seu não definitivo. Porque a voz do Espírito Santo sempre, e eu repito, sempre falará mais alto que qualquer caos. Mas agora, talvez você esteja pensando: ok, pastor, eu entendi. O primeiro passo é buscar essa paz que não faz sentido. Mas, e se o meu coração me enganar? E se eu sentir paz sobre algo que no fundo está errado? Essa é uma pergunta brilhante. É uma pergunta honesta de quem realmente quer acertar. Porque a Bíblia mesma nos alerta em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso significa que a paz, por mais poderosa que seja, precisa de um parceiro. Ela precisa de um filtro de segurança, de uma âncora que a mantenha presa à verdade absoluta. É como ter um carro potente. A paz é o motor que te dá a confiança para acelerar, mas o segundo sinal é o volante e os freios que garantem que você está na estrada certa. E antes de eu te revelar
qual é esse filtro inegociável? Um pequeno desafio. Se você acredita que para um cristão, a Bíblia não é apenas um livro de sugestões, mas a nossa bússola final e inegociável, faça o seguinte: deixe o seu like agora mesmo, só para eu saber que estamos na mesma página, e escreva aqui nos comentários a frase mais poderosa que Jesus nos ensinou para testar qualquer voz. Está escrito. Vamos encher este lugar com a autoridade dessas duas palavras. O segundo sinal para reconhecer a voz do Espírito Santo é a voz dele, sempre, em 100% das vezes, sem nenhuma exceção, irá confirmar e se alinhar com a palavra de Deus. Por favor, ouça isso com toda a atenção do seu espírito. A voz do Espírito Santo nunca irá contradizer a Bíblia. Jamais. Por uma razão muito simples, o Espírito Santo é o autor divino da Bíblia. Ele inspirou cada profeta, cada apóstolo, cada palavra que está registrada ali. Ele não sofre de amnésia. Ele não tem dupla personalidade. Ele não vai te dizer, em um sussurro particular, algo que ele já proibiu ou condenou publicamente em sua palavra eterna. Pensar o contrário é abrir a porta para o engano mais perigoso, que existe o engano que se veste de espiritualidade. Vivemos em uma cultura que glorifica o siga o seu coração. Uma era de verdades relativas, onde cada um tem a sua verdade. E essa mentalidade, infelizmente, se infiltrou em muitas igrejas. Tornou-se comum ouvir pessoas dizerem: eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu sinto que Deus está me dizendo outra coisa. Eu sei que o mandamento é perdoar, mas Deus conhece a minha dor e me liberou de fazer isso. Eu sei que a Bíblia condena a fofoca, mas eu sinto que Deus quer que eu alerte as pessoas sobre o fulano. Toda vez que você ouvir a palavra mas, depois de uma referência à Bíblia, um alarme de incêndio espiritual deveria disparar na sua alma. Não existe mas. A palavra de Deus é o ponto final. Se a voz que você está ouvindo te incentiva a guardar rancor, a buscar vingança, a se envolver em um relacionamento que a Bíblia proíbe, a ser desonesto nos seus negócios, a abandonar um compromisso que você fez diante de Deus, a viver para inflar o seu próprio ego. Eu não preciso nem orar para saber. Essa voz não é a voz do Espírito Santo. Pode ser a voz da sua carne ferida, do seu desejo egoísta, da pressão cultural ou, diretamente, a voz do inimigo disfarçada de anjo de luz. Pense nisso. O trabalho do Espírito Santo, segundo o próprio Jesus, em João 16, é nos guiar a toda a verdade. E quem é a verdade, Jesus? Onde essa verdade está revelada de forma infalível na palavra. O Espírito Santo não vem para criar uma nova doutrina para você. Ele vem para iluminar, reforçar e te ajudar a aplicar a verdade que já foi estabelecida para sempre. A voz dele sempre te levará para mais perto de Jesus. Ela sempre irá exaltar o Pai. Ela sempre irá te puxar em direção à humildade, à pureza, ao perdão e à esperança. Eu me lembro de um homem, vamos chamá-lo de Carlos, que me procurou certo dia com os olhos brilhando. Ele disse: Pastor, Deus finalmente respondeu minhas orações. Eu vivo um casamento infeliz há anos, sem paixão, sem conexão. E agora, Deus colocou uma mulher no meu trabalho. Ela é a minha alma gêmea.
Ela me entende, ela me apoia. Eu sinto uma paz com ela que nunca senti com a minha esposa. Eu tenho certeza de que foi Deus quem me disse para me divorciar e começar uma nova vida com ela, para finalmente cumprir o meu propósito. Eu olhei para o Carlos com o coração pesado e disse com toda a firmeza e amor que consegui: meu irmão, com todo o respeito, essa voz que você ouviu não foi a de Deus. Ele ficou chocado. Como não? Eu senti paz. Eu senti alegria. E eu respondi: Carlos, o que você sentiu foi o alívio da sua carne encontrando uma rota de fuga para uma situação difícil. Mas a voz de Deus nunca jamais iria contra um pacto, uma aliança que Ele mesmo instituiu e que Ele ordena honrar. A voz do Espírito Santo nunca iria te instruir a destruir uma família para satisfazer um desejo pessoal. A Bíblia é clara sobre a santidade do casamento. A voz que você ouviu foi a voz da tentação, vestida com a linguagem do propósito e da paz. Deus não pode ser zombado. O Espírito Santo não está confuso sobre os seus próprios mandamentos. Foi uma conversa dura, mas era a verdade. O Espírito Santo não distorce as Escrituras para validar a nossa rebelião. Ele usa as Escrituras para nos curar e nos direcionar para a obediência. É por isso que o exemplo supremo para nós é o do próprio Senhor Jesus. Pense na cena da tentação no deserto em Mateus, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto. Ele está frágil fisicamente após 40 dias de jejum. E o tentador se aproxima. E o que é fascinante é que o diabo não chega com uma proposta obviamente maligna. Ele é sutil. Ele usa a própria Escritura. Ele diz: se você é o Filho de Deus, atire-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou o Salmo 91. Ele usou a Bíblia contra o autor da Bíblia. Se o diabo teve a audácia de tentar distorcer as Escrituras para enganar o próprio Jesus, você pode ter certeza absoluta de que ele tentará a mesma tática com você. Ele vai pegar um versículo fora de contexto, vai distorcer um princípio, vai usar uma meia-verdade para justificar um erro completo. E qual foi a resposta de Jesus? Ele não disse: eu sinto no meu coração que isso é errado. Ele não disse: a minha lógica me diz que isso é perigoso. Ele não entrou em um debate filosófico. A resposta dele foi uma arma nuclear espiritual. Ele simplesmente declarou: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A cada tentação, a cada mentira sutil, a resposta era a mesma. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é a autoridade final que silencia qualquer outra voz. Não é o que você sente, não é o que parece. Bom, não é o que o mundo aplaude. É o que está escrito. Ponto final. Então, a pergunta prática para nós é como podemos desenvolver essa habilidade. Como podemos nos tornar tão íntimos da palavra a ponto de reconhecer instantaneamente uma falsificação? A resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa encher a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Não dá para reconhecer uma nota falsa de R$100 se você nunca estudou uma nota verdadeira.
Da mesma forma, você não conseguirá reconhecer a voz do engano se não estiver profundamente familiarizado com a voz da verdade. Isso significa que a sua leitura bíblica não pode ser apenas um ritual religioso de 5 minutos pela manhã. Ela precisa se tornar o seu pão diário. Você precisa ler a Bíblia não apenas para obter informação, mas para ter um encontro com o autor. Você precisa meditar nela, mastigar as palavras, deixar que elas desçam da sua cabeça para o seu coração, até que a voz de Deus comece a ecoar na sua alma como a sua melodia favorita. Quando você se torna íntimo da palavra, algo incrível acontece. Você começa a reconhecer não apenas o que Deus diz, mas o tom com que ele fala. Assim como você reconhece a voz da sua mãe ou do seu cônjuge no telefone, no meio de uma multidão de vozes, você começará a reconhecer o tom do Espírito Santo. É um tom de graça, mas também de firmeza. Um tom de amor, mas também de santidade. Um tom de encorajamento, mas também de correção. E essa voz não vai te encontrar apenas na igreja no domingo. Ela vai te encontrar no trânsito, enquanto você dirige para o trabalho, te lembrando de ter paciência. Ela vai te encontrar na pia da cozinha, enquanto você lava a louça, te trazendo à memória um versículo de gratidão. Ela vai te encontrar em uma reunião de negócios tensa, te sussurrando para agir com integridade. Por quê? Porque a palavra está viva. E o Espírito Santo a usa como uma espada afiada para cortar a confusão, expor as intenções e guiar o seu próximo passo. Eu te desafio a partir de hoje, teste cada voz, cada impressão, cada direção que você receber pelo filtro da palavra de Deus. Quando uma ideia surgir, quando um conselho chegar, quando um sentimento forte aparecer, faça a si mesmo estas perguntas. Isso está alinhado com o caráter de Deus, revelado em toda a Bíblia. Isso me leva a amar mais a Deus e ao meu próximo. Isso produz o fruto do Espírito em mim. Amor, alegria, paz, paciência, bondade. Isso glorifica a Jesus ou a mim mesmo. Se a mensagem que você está recebendo não tem raiz nas Escrituras, não a deixe criar raízes no seu coração. Lembre-se, o Espírito Santo não fala em enigmas. Ele não é vago ou inconsistente. Ele não te deixa em um estado de dúvida permanente. Ele afirma o que ele diz hoje com o que ele já disse no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, quando você sentir aquela paz que excede o entendimento, o próximo passo é levá-la ao tribunal da palavra. Se a paz e a palavra estiverem de mãos dadas, andando na mesma direção, você pode ter uma confiança extraordinária de que está no caminho certo. A paz é a confirmação interna. A palavra é a validação externa. E quando você tem as duas, você tem uma clareza que o mundo não pode te dar e nem tirar de você. Porque o Espírito Santo sempre falará de acordo com a Bíblia. Não com as tendências do momento, não com a cultura popular, não com o que é mais aplaudido. O Espírito não se move com a multidão. Ele marca o seu caminho com a eternidade em mente. A paz é a confirmação interna, a palavra é a validação externa. E quando você tem as duas, você tem uma clareza que o mundo não pode te dar e nem tirar de você. Porque o Espírito Santo sempre falará de acordo com a Bíblia. Ele marca o seu caminho com a eternidade
em mente até aqui, nós construímos uma base sólida. Temos a paz de Deus como nosso árbitro e a palavra de Deus como nosso mapa. Com apenas esses dois sinais, já somos capazes de evitar 99% dos enganos. Mas há algo mais, porque a voz de Deus não é apenas para nos manter seguros, ela é para nos fazer avançar. E antes de te mostrar a direção para a qual o Espírito Santo sempre aponta, quero saber de você. Você já sentiu Deus te pedindo para fazer algo que te deixou com um baita frio na barriga, algo que parecia grande demais, arriscado demais? Se sim, comente aqui embaixo a palavra coragem. Vamos juntos encorajar uns aos outros a dar o próximo passo de fé. E se você está sentindo que esta mensagem está falando diretamente ao seu coração, não guarde só para você. Clique no botão de compartilhar e envie para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso hoje. Estamos prontos. O terceiro sinal para reconhecer a voz do Espírito Santo é um dos mais reveladores sobre o caráter dele. E é a direção dele sempre te impulsionará para a fé e não para o medo. Preste muita atenção nisso. A voz do Espírito Santo nunca jamais te deixará escondido nas sombras ou agarrado desesperadamente à sua zona de conforto. Pelo contrário, ele é o espírito da aventura, da ousadia do avanço. Ele te chama para pisar em territórios desconhecidos, para andar sobre as águas, para entrar em lugares onde a sua razão diz é impossível. Mas a sua fé começa a aprender a voar. Veja, existe uma diferença fundamental entre a voz de Deus e a voz do nosso medo. O medo é um especialista em encolhimento. A especialidade do medo é construir muros. A linguagem do medo é sempre e se. E se não der certo? E se você passar vergonha? E se você perder o que já tem? O medo te promete segurança, mas o que ele realmente te entrega é estagnação. Ele te tranca em uma gaiola com grades de ouro, mas ainda assim é uma gaiola. A voz do Espírito Santo faz exatamente o oposto. Ela é especialista em expansão. Ela derruba muros. A linguagem do Espírito não é e se, mas ao ainda que. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A voz dele te chama para fora do barco. É por isso que o apóstolo Paulo teve que lembrar a Timóteo, um jovem pastor que estava intimidado, hesitante, lutando com a insegurança, aquela verdade poderosa que encontramos em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de uma mente sã. Analise essa frase. O medo não vem de Deus. Simples assim. Não é um produto do céu. Se a voz que você está seguindo te leva ao pânico, à ansiedade crônica, à paralisia, à procrastinação, por medo de falhar, pode ter certeza, essa voz não é a do Espírito Santo. É muito mais provável que seja a sua própria insegurança falando ou o inimigo disfarçando hesitação de sabedoria ou prudência. A voz do Espírito Santo pode gerar um temor reverente. Pode criar uma santa tensão na sua alma. Pode te deixar com aquele frio na barriga de quem está prestes a saltar de um trampolim alto.
Mas ela nunca produz o medo que te paralisa. E aqui está o ponto crucial quando o Espírito Santo fala. Ele frequentemente te pede para fazer exatamente aquilo que a sua carne tenta resistir com todas as forças. Pense nisso. A sua carne, o seu eu natural, jamais te diria para perdoar aquela pessoa que te traiu e te humilhou. A sua carne grita por justiça, por vingança, por distância. Mas aí vem o sussurro do Espírito: libere o perdão. Não por eles, mas por você, para que você seja livre. Isso é tão contraintuitivo que só pode ser divino. A sua carne, diante de uma ofensa, te diria: você está certo, não peça desculpas, eles que estão errados. O seu ego infla. Mas aí vem a voz mansa do Espírito: peça perdão pela sua parte. Seja o pacificador. Isso é tão contrário ao nosso orgulho que só pode ser de Deus. A sua carne te diria para acumular, para guardar, para se proteger financeiramente. Mas aí vem a direção do Espírito: seja generoso, oferte com alegria, confie na minha provisão. Isso desafia tanto a nossa lógica de escassez que só pode ser uma instrução do céu. A sua carne te diria: você não tem estudo suficiente, não tem talento, não tem recursos para começar aquele ministério, aquele projeto social, aquela empresa. Mas aí vem o sopro do Espírito. Comece com o que você tem. Eu te capacitarei no caminho. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É assim que você sabe que é Ele, porque o nosso eu natural sempre busca o caminho de menor resistência, o caminho da autopreservação. Somente o Espírito de Deus nos guia pelo caminho da autonegação, o caminho da cruz. A carne se agarra à segurança. O Espírito te convida à rendição. O inimigo te tranca no conforto, mas o Espírito te liberta para o seu chamado. Lembre-se da jornada de Abraão. Gênesis 12. Deus chega para ele e diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Analise a instrução. Não havia um mapa. Não havia um endereço no GPS. Não havia um plano de negócios de 5 anos. Havia apenas uma voz e uma promessa. Era um chamado para o desconhecido, baseado unicamente na confiança em quem estava chamando. A lógica de Abraão poderia ter gritado: é loucura largar tudo o que eu construí por uma promessa vaga. O medo poderia ter sussurrado: e se a terra for horrível? E se houver inimigos? E se você morrer de fome no caminho? Mas a voz do Espírito Santo carregava uma autoridade tão grande, uma paz tão firme e uma promessa tão poderosa que ele obedeceu. Ele deu um passo de fé. A voz do Espírito Santo exige confiança, não no caminho, mas no guia. Você pode não saber o destino final, mas você sabe quem está segurando a sua mão. E isso basta. Ele é como o vento nas velas do seu barco. Invisível, às vezes imprevisível, mas sempre te movendo para frente. Você pode não ver exatamente para onde está indo, mas você sente o impulso divino debaixo de você, te levando para águas mais profundas. Deixe eu te contar algo poderoso. A fé não anula o medo, ela o domina. Eu conheci um jovem, vamos chamá-lo de Daniel. O Daniel tinha um emprego seguro em uma grande empresa, ótimo salário, estabilidade e plano de carreira. Mas Deus havia plantado no coração dele um sonho
criar uma organização para alimentar pessoas em situação de rua na sua cidade. Era uma paixão que o consumia. Toda vez que ele orava, a imagem daquelas pessoas vinha à sua mente. A direção era clara. Deixe o seu emprego e comece a obra que eu coloquei no seu coração. Ele estava apavorado. As contas dele não fechavam. Seus amigos e familiares diziam: Daniel, isso é uma loucura. É muito arriscado. Ajude como voluntário nos fins de semana, mas não largue a sua segurança. E a lógica concordava com eles. Mas a cada oração, a mesma instrução vinha clara e persistente. Vá, eu serei o seu provedor. Um dia ele me disse estas palavras que eu nunca esqueci. Pastor, é a sensação mais estranha do mundo. Eu sinto medo, mas ao mesmo tempo, eu sinto uma confiança absurda. Eu estou com medo, mas eu estou em paz. E eu respondi a ele: Daniel, é assim que você sabe que é o Senhor. Porque a voz dele te empurra para o crescimento, não para o encolhimento. É o medo santo, o medo de desagradar a Deus por não obedecer, que é maior do que o medo de dar o passo. Hoje, anos depois, a organização que o Daniel fundou alimenta centenas de pessoas todas as semanas. Ele vive uma vida de propósito que o salário dele jamais poderia ter comprado. Essa é a fruta de seguir um caminho que exigia fé. Então, treine o seu espírito para avaliar o fruto da voz que você está ouvindo. Pergunte a si mesmo: isso está me ajudando a crescer espiritualmente? Ou a ficar estagnado? Isso está esticando a minha fé e a minha confiança em Deus? Ou está me permitindo ficar dependente apenas das minhas próprias forças? Isso exige coragem ou me permite permanecer confortável? O Espírito Santo não bajula o seu ego. Ele te convida para uma vida de consagração. Ele pode não te dizer sempre o que é fácil de ouvir, mas ele sempre te dirá o que é santo, o que te separa para um propósito maior. Ele não está interessado em te dar uma vida fácil, mas sim uma vida significativa. E quando ele fala, ele te chama para andar por fé, e não pelo que você vê. A voz dele te convida a olhar para além das suas limitações e a focar no poder ilimitado dele. E é assim, quando o seu coração está ao mesmo tempo tremendo de medo humano e queimando de confiança divina, que você reconhece, sem sombra de dúvida, que é verdadeiramente Ele quem está falando. E é assim, quando o seu coração está ao mesmo tempo tremendo de medo humano e queimando de confiança divina, que você reconhece, sem sombra de dúvida, que é verdadeiramente Ele quem está falando. Nós já caminhamos bastante. Vimos que a voz de Deus traz paz em meio ao caos, se alinha perfeitamente com a palavra e nos chama para fora do barco em direção à fé. Essa base já é transformadora, mas existe uma outra distinção, uma outra nuance na voz do Espírito que é vital para a nossa saúde espiritual. É algo que, se não entendermos corretamente, pode nos jogar em um abismo de culpa, vergonha e desespero. E antes de revelarmos essa chave que liberta, quero te propor um exercício de honestidade. Alguma vez na sua vida, você já confundiu a voz de Deus com um sentimento de condenação que te esmagou? Se você já se sentiu acusado e sem valor, em vez de corrigido e amado, comente aqui embaixo a palavra liberdade. Vamos declarar juntos que é para a liberdade que Cristo nos chamou. E se essa mensagem
está te ajudando a enxergar as coisas de uma forma nova? Que tal ser um canal de bênção? Faça uma pausa rápida, clique na seta de compartilhar e envie para os seus grupos. Você não imagina o peso que podemos tirar dos ombros de alguém com essa verdade. O quarto sinal, que é um verdadeiro divisor de águas, é este: a voz do Espírito Santo gera convicção, que restaura, não condenação, que destrói. Eu preciso que você preste muita atenção na diferença entre essas duas palavras, convicção e condenação. Elas podem parecer semelhantes, pois ambas lidam com o nosso erro, com o nosso pecado. Mas elas vêm de fontes opostas e têm propósitos diametralmente opostos. Entender essa diferença é como aprender a distinguir o bisturi de um cirurgião que corta para curar da faca, de um assaltante que corta para ferir e roubar. Ambos cortam, mas a intenção e o resultado são completamente diferentes. Vamos primeiro falar da voz da condenação. De onde ela vem? A Bíblia nos dá o endereço exato. Em Apocalipse 12:10. Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. A especialidade do diabo é a acusação. Ele é o promotor implacável que vive revirando o lixo do seu passado. A voz dele é esmagadora, humilhante e generalista. A voz da condenação soa mais ou menos assim depois que você comete um erro, peca contra Deus, falha em uma área da sua vida. Essa voz sussurra no seu ouvido: olha o que você fez de novo. Você não tem jeito mesmo. Você é um fracasso. Você se diz cristão, mas olha para você, que hipócrita. Deus deve estar tão decepcionado, tão cansado de você. Nunca vai mudar. Não tem mais esperança. Para que tentar de novo, desista. Percebe o tom? É uma voz que ataca a sua identidade. Ela não diz: o que você fez foi errado. Ela diz: o que você é um erro. Ela te joga em um poço de vergonha, te isola e te deixa paralisado, sentindo-se sujo e indigno de se aproximar de Deus. A condenação foca obsessivamente no seu erro passado, com o único objetivo de te prender a ele. O objetivo final da condenação é te afastar de Deus, te convencendo de que você não é mais digno do amor e do perdão dele. Ela rouba sua alegria, mata sua esperança e destrói a sua fé. Agora vamos contrastar isso com a voz do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo não é nos acusar, é nos convencer. Jesus disse em João 16:8 que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra grega para convencer aqui é elencho, que também pode ser traduzida como expor, repreender com o objetivo de corrigir, trazer à luz. A voz da convicção é específica, amorosa e cheia de esperança. Ela não ataca a sua identidade de filho de Deus. Ela corrige o seu comportamento. A voz da convicção soa mais ou menos assim. Depois que você comete o mesmo erro, o Espírito Santo se aproxima suavemente do seu coração e diz: meu filho, minha filha, essa atitude, essa palavra que você disse, essa escolha que você fez, isso não está certo. Isso te machuca, machuca os outros e entristece o meu coração. Esse não é o caminho de vida que eu tenho para você. Mas olhe para mim, levante-se, há perdão disponível na cruz de Cristo.
a graça para te limpar. Eu estou aqui não para te esmagar, mas para te ajudar a mudar, a ser mais parecido com Jesus. Vamos, tente de novo. Eu estou com você. Você consegue sentir a diferença monumental? É como a diferença entre um juiz cruel que te sentencia à prisão perpétua e um pai amoroso que te coloca de castigo no seu quarto, não para te destruir, mas porque ele te ama demais para te deixar continuar no caminho errado. A condenação grita, vergonha de você. A convicção sussurra, você é melhor do que isso. A condenação aponta o dedo e te empurra para longe. A convicção estende a mão e te puxa para perto. A condenação te lembra do seu pecado para te definir por ele. A convicção te lembra do seu pecado para te levar ao Salvador. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu lutava muito com a impaciência e a raiva. Eu era reativo, explodia com facilidade, especialmente com as pessoas que eu mais amava. E toda vez que isso acontecia, o ciclo era o mesmo. Primeiro, a explosão. Depois, vinha uma onda de condenação tão pesada que me afogava. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, o pior cristão, um lixo espiritual. Eu passava dias me remoendo, me acusando, e por causa dessa vergonha, eu evitava orar. Eu pensava, com que cara eu vou falar com Deus agora? Eu estava confundindo a voz do acusador com a voz do Consolador. Até que um dia, em um momento de desespero, eu clamei a Deus e li Romanos 8:1, e foi como se uma luz se acendesse na minha alma. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não é uma sugestão, é uma declaração, é um fato legal do reino dos céus. Se você está em Cristo, a condenação foi pregada na cruz com ele. Ela não tem mais autoridade legal sobre você. Naquele dia eu entendi. O sentimento esmagador de eu não presto não vinha de Deus. Era um ataque do inimigo para me manter paralisado no meu ciclo de erro e culpa. A voz de Deus, a convicção do Espírito, era diferente. Ela era firme, sim. Ela me mostrava claramente: sua raiva feriu sua esposa. Suas palavras foram destrutivas. Ela não passava a mão na minha cabeça, mas o objetivo final era sempre a restauração. Era como se ele dissesse: agora que você viu o erro, peça perdão. Aprenda com isso. Deixe-me te encher com o meu fruto, com a minha paciência. Você não precisa viver assim. Eu te dei um novo coração. Essa descoberta mudou a minha vida. Eu parei de fugir de Deus quando errava e passei a correr para Ele. Porque eu finalmente entendi que a convicção do Espírito Santo não é uma punição, é um presente. É a prova de que Ele te ama tanto que se recusa a te deixar como você está. É o GPS divino te dizendo, recalculando a rota, porque você pegou o caminho errado. Então, da próxima vez que você falhar, e você vai porque todos nós falhamos, preste muita atenção na voz que se segue. A voz que você ouve te deixa sem esperança ou te leva ao arrependimento. Ela te faz querer se esconder de Deus ou correr para os braços dele. Ela te define pelo seu pior momento ou te lembra da sua identidade de filho amado. Ela te esmaga com o peso do seu pecado ou te aponta para a leveza da graça de Cristo. A voz da condenação é um beco sem saída. A voz da convicção é uma porta para a transformação. Lembre-se da história da mulher
pega em adultério, em João 8. Os fariseus, movidos por um espírito de condenação, a arrastaram para o meio da praça. A lei dizia para apedrejá-la. A intenção deles era humilhar, acusar e destruir. Aquela era a voz da condenação em ação. E Jesus, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Depois de silenciar os acusadores, ele se levanta e fica sozinho com ela. Ele poderia tê-la repreendido duramente, mas ele olha para ela no meio da sua vergonha e pergunta: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ela responde: Ninguém, Senhor. E então vem a voz da graça e da verdade, a voz do Espírito encarnado. Eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Veja a perfeição disso. Primeiro, a graça. Eu não a condeno. Ele remove a sentença de morte. Ele a restaura em sua identidade. Depois, a verdade. Vá e não peques mais. Ele a chama para um novo padrão de vida. Ele a convence do pecado, mas o faz de um lugar de amor e libertação. Essa é a voz do nosso Deus. Uma voz que nunca separa a graça da verdade. Uma voz que nos corrige porque nos ama. Uma voz que nos expõe para nos curar. Se a voz que você ouve em sua mente após um erro não tem esse DNA de graça e verdade, se ela só traz peso, vergonha e desespero, rejeite-a. Em nome de Jesus, rejeite-a. Porque ela não vem do coração do seu pai. Ela vem do acusador. E para ele, a nossa resposta deve ser sempre a mesma. Está escrito: já não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. E para ele, a nossa resposta deve ser sempre a mesma. Está escrito: já não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Que verdade libertadora! Entender isso nos protege, nos cura e nos mantém caminhando. Então, recapitulando nossa jornada até aqui, o que já temos na nossa caixa de ferramentas espiritual. Temos a paz, que serve como nosso árbitro interno. Temos a palavra como nosso mapa infalível. Temos o chamado à fé como nossa bússola de direção. E temos a convicção amorosa como nosso corretor de rota. Com essas 4 chaves, já somos capazes de tomar decisões com uma segurança muito maior. Mas falta uma peça que age como a cola que une todas as outras. Uma peça que nos protege da impulsividade e da ansiedade de ter que ouvir algo de Deus agora. E antes de falarmos sobre o papel do tempo no discernimento da voz de Deus, quero te convidar a participar de um ato profético simples. Se você já tomou uma decisão precipitada na vida e se arrependeu e hoje deseja aprender a esperar pelo tempo de Deus, escreva aqui nos comentários a palavra paciência. Vamos declarar que estamos saindo da cultura do imediatismo para entrar no ritmo da graça de Deus. E se essa mensagem está te abençoando, que tal abençoar o nosso ministério? O seu like não custa nada, mas ajuda essa palavra a alcançar milhares de outras pessoas que precisam dela. Conto com você. O 5º e último sinal que quero compartilhar com você hoje, a chave de ouro que fecha o nosso discernimento, é este. A voz do Espírito Santo é confirmada através de um padrão consistente, não de um impulso isolado. Deixe-me explicar o que isso significa.
Nosso Deus é um Deus de ordem, de processos, de ritmo. Ele não é um Deus de caos, de aleatoriedade ou de impulsos esquizofrênicos. O salmista diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A palavra-chave aqui é passos no plural. A direção de Deus raramente é um salto gigantesco e isolado no escuro. Ela é, na maioria das vezes, uma série de passos consistentes onde uma confirmação leva a outra. Vivemos em uma cultura que valoriza a espontaneidade e a velocidade. Queremos uma palavra de Deus para ontem. Oramos por 5 minutos e, se não recebemos um download celestial instantâneo, ficamos frustrados. Agimos baseados em uma única emoção forte, em um sonho que tivemos, em uma frase que alguém disse, e depois chamamos isso de fé. Mas muitas vezes isso não é fé, é precipitação. O Espírito Santo raramente fala apenas uma vez sobre algo importante e depois se cala para sempre, te deixando na dúvida. Isso não combina com o caráter de um pai amoroso. Pense em como você se comunica com alguém que ama sobre um assunto sério. Você não joga uma informação e some. Você conversa, você confirma que a pessoa entendeu. Você repete de outras formas, se necessário. Deus faz o mesmo, só que de forma infinitamente mais perfeita. Se uma direção é verdadeiramente de Deus, Ele irá confirmá-la, Ele irá tecer um padrão de confirmações ao seu redor. A Bíblia nos dá esse princípio em 2 Coríntios 13:1, citando a lei do Antigo Testamento. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse princípio legal é também um princípio espiritual poderoso para discernir a voz de Deus. Não baseie uma decisão que mudará a sua vida em uma única testemunha, seja ela um sentimento, um sonho ou uma palavra isolada. Espere pelas outras testemunhas. E como essas testemunhas de Deus se parecem na prática, elas vêm de várias formas e é a convergência delas que traz a clareza. A primeira testemunha é sempre a palavra, como já vimos. A direção que você sente está em harmonia com os princípios bíblicos. Sim, ótimo. A primeira testemunha confirmou. A segunda testemunha é a paz interior, o nosso árbitro. Você continua sentindo aquela paz inexplicável sobre essa decisão, mesmo com o passar dos dias e das semanas. A paz não é um sentimento passageiro, mas uma convicção que permanece. Sim, excelente, a segunda testemunha levantou a mão. Mas Deus não para por aí. Ele sabe que somos inseguros. Então, Ele começa a enviar confirmações externas. Uma terceira testemunha pode ser o conselho de pessoas sábias e maduras na fé. Provérbios 15:22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos com muitos conselheiros. Se você está pensando em tomar um grande passo, procure um pastor, um líder, um mentor, irmãos mais velhos na fé, que você respeita e confia. Apresente a situação a eles, não buscando que eles decidam por você, mas pedindo que orem com você e compartilhem a sabedoria que Deus lhes deu. É impressionante como muitas vezes Deus usa a boca de um conselheiro piedoso para confirmar exatamente o que ele já vinha falando ao seu coração. Se a direção que você sente faz sentido para pessoas
que andam com Deus e te amam. Essa é uma forte confirmação. Uma quarta testemunha são as circunstâncias que se alinham. Isso é o que chamamos de portas que se abrem. Se Deus está te chamando para um novo emprego em outra cidade, de repente os recursos para a mudança aparecem. A vaga na escola para os seus filhos surge. Você encontra um lugar para morar. As coisas começam a se encaixar de uma forma que você sabe que não é apenas a sua própria força. Atenção! Portas abertas, sozinhas, não significam necessariamente a direção de Deus. Lembre-se de Jonas, que encontrou um navio indo para Tarsis, exatamente quando fugia de Deus. Mas quando as portas se abrem em conjunto com a paz, a palavra e o conselho sábio, elas se tornam uma confirmação poderosa. Uma quinta testemunha pode ser o que eu chamo de conspiração da graça. É quando Deus começa a falar com você sobre o mesmo assunto, através de fontes completamente diferentes e desconectadas. Você está orando sobre iniciar um novo projeto. Naquela semana, a pregação de domingo é sobre dar o primeiro passo de fé. Você liga o rádio e uma canção fala sobre sonhos que Deus plantou. Você abre um livro e o capítulo fala sobre não enterrar seus talentos. Um amigo te manda uma mensagem do nada com um versículo sobre coragem. Isso não é coincidência. Isso é Deus te cercando. É o céu orquestrando uma sinfonia de confirmações para te dizer: sim, sou eu. Você está ouvindo certo. Avance. Eu me lembro claramente de quando senti que Deus estava me chamando para o ministério pastoral em tempo integral. A ideia me aterrorizava. Eu tinha outra carreira, outros planos. A primeira vez que o pensamento surgiu, eu o descartei como uma ideia boba. Mas ele voltou. Com ele, veio uma paz estranha. Então, comecei a ver a palavra de Deus de outra forma. Versículos sobre pastorear e cuidar de ovelhas pareciam saltar da página. Depois, procurei meu pastor, sem dizer nada sobre o meu sentimento, e pedi que ele orasse pela minha vida. Na oração, ele disse: Senhor, eu sinto uma unção pastoral sobre a vida dele. Fiquei chocado. Pouco tempo depois, pessoas da igreja que não sabiam de nada começaram a vir até mim para pedir conselhos, para compartilhar suas lutas, dizendo que sentiam segurança em conversar comigo. Foi um padrão. Foram meses de testemunhas consistentes, vindas de todas as direções, todas apontando para o mesmo lugar. A voz de Deus não foi um grito, foi um eco. É por isso que a paciência é uma virtude espiritual tão importante. A pressa é inimiga do discernimento. Se você sente uma urgência desesperada para agir, para decidir agora ou nunca, desconfie. Essa pressão raramente vem do Espírito Santo. Ele não tem pressa. Ele é eterno. Ele sabe como guiar seus filhos no ritmo certo. Lembre-se dos israelitas no deserto. Eles eram guiados por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A regra era simples: se a nuvem se movia, eles arrumavam o acampamento e se moviam. Se a nuvem parava, fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, eles ficavam parados. Eles não andavam na frente da nuvem. A presença de Deus ditava o ritmo deles. Muitos de nós estamos sofrendo hoje porque andamos na frente da nuvem. Sentimos uma primeira impressão, nos empolgamos e saímos correndo,
sem esperar pelas outras testemunhas, pela confirmação. E agora, nos encontramos perdidos, no deserto confusos, nos perguntando onde Deus está. Ele está lá atrás, onde a nuvem parou, esperando pacientemente que a gente volte para o ritmo dele. Se você orou e sentiu algo ótimo, agradeça a Deus. Agora espere. Observe. Preste atenção. Peça a Ele que confirme. Se for dele, a paz não irá embora. Se for dele, Ele trará um versículo para ancorar essa direção. Se for dele, Ele usará pessoas para te encorajar. Se for dele, as circunstâncias começarão a se mover. Não tenha medo de perder a bênção por esperar. Se a porta é de Deus, Ele é o porteiro. Ninguém pode fechá-la. E se a porta não for de Deus, você agradecerá por ter esperado em vez de ter entrado nela à força. Deus não está tentando te confundir. Ele anseia que você conheça a vontade dele mais do que você anseia acertar. Ele é um bom pai, e um bom pai não abandona seus filhos em uma encruzilhada. Ele fala, ele confirma, ele ecoa sua vontade até que ela se torne clara em nosso espírito. Portanto, aprenda a abraçar o processo. Saia da ansiedade do impulso e entre no descanso do padrão. Porque quando a voz de Deus é confirmada por múltiplas testemunhas, a palavra, a paz, o conselho, as circunstâncias, a sua fé não será baseada em um sentimento frágil, mas em uma convicção sólida como uma rocha. E você poderá dar o próximo passo não com a arrogância de quem sabe tudo, mas com a confiança humilde de quem sabe que está sendo guiado. E você poderá dar o próximo passo não com a arrogância de quem sabe tudo, mas com a confiança humilde de quem sabe que está sendo guiado. Nós viajamos juntos por um terreno sagrado. Exploramos os sinais, as nuances, os sussurros do Espírito. E talvez agora a sua mente esteja cheia de informações. Paz, palavra, fé, convicção, padrão. Mas eu não quero que você saia daqui com uma lista de regras. Quero que você saia daqui com uma revelação sobre o coração de Deus. E há uma verdade final, um fio de ouro, que costura todos esses sinais, que eleva tudo o que falamos de uma técnica para um relacionamento. E antes de amarrarmos tudo isso com o laço final, eu preciso que você faça algo. Se esta mensagem, de alguma forma, trouxe luz a uma área de confusão na sua vida, se te deu, pelo menos, um pouco mais de esperança para ouvir a voz de Deus, eu quero que você clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho. Não para me dar números, mas para você não perder a continuidade do que Deus está fazendo aqui. E como um sinal de que você está pronto para não apenas ouvir, mas obedecer, escreva nos comentários: "Fala, Senhor". Vamos transformar esta sessão de comentários em um altar de corações rendidos. O grande fio de ouro que conecta tudo é a voz do Espírito Santo, sempre te levará a um lugar de maior rendição e menor exaltação própria. Pense em tudo o que falamos. Cada um dos sinais aponta para essa mesma verdade. A paz, que excede o entendimento, não vem quando você está no controle, mas quando você entrega o controle a Ele. Ela exige que você renda a sua necessidade de entender tudo. A submissão à palavra exige que você renda a sua própria opinião, a sua verdade, os seus achismos, e os coloque debaixo da autoridade soberana
das Escrituras. O chamado à fé exige que você renda a sua segurança, o seu conforto, os seus planos bem elaborados e confie nos planos dele, mesmo sem ver o caminho completo. A aceitação da convicção exige que você renda o seu orgulho, a sua autojustificação, a sua teimosia e, humildemente, reconheça o seu erro e a sua necessidade de mudança. E a espera pelo padrão de Deus exige que você renda a sua pressa, a sua ansiedade, a sua agenda e se submeta ao ritmo e ao tempo perfeito do Senhor. Você percebe o padrão, cada sinal da voz de Deus é um convite para morrer um pouco para si mesmo. É um chamado para descer do trono do seu coração e permitir que o Rei legítimo se assente. A voz do Espírito Santo não existe para afagar o seu ego ou para validar as suas ambições pessoais. Ele não é um gênio da lâmpada celestial que existe para realizar os seus desejos. Ele veio para te refinar, para te transformar, para te fazer mais parecido com Jesus. E a voz que te leva a ser mais parecido com Jesus é a voz que te conduz pelo mesmo caminho que ele trilhou, o caminho da humildade, do serviço e da rendição. Se a voz de Deus que você está ouvindo sempre te coloca no centro das atenções, sempre te promove, sempre te diz o quão especial e importante você é, sempre te dá permissão para fazer o que você quer. Desconfie. Desconfie muito, porque essa não é a voz do Espírito. É a voz da sua carne disfarçada de santidade. É a voz do humanismo gospel que coloca o homem no centro de tudo. O teste final, o teste de fogo para qualquer direção é este. Isso me leva a glorificar a Deus ou a mim mesmo? Isso exige que eu me esvazie ou que eu me infle no jardim do Getsemane? Jesus nos deu a imagem mais clara e dolorosa de como soa a voz do Espírito quando o propósito de Deus colide com a vontade pessoal. Ele estava em agonia. A Bíblia diz que o suor dele se tornou como gotas de sangue. A parte humana de Jesus clamou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice." Era um desejo legítimo humano. Quem quer a dor, quem quer a cruz? Mas então, no meio da sua maior angústia, outra voz prevaleceu. A voz da rendição. A voz do Espírito em perfeita sintonia com o Pai. E ele conclui a sua oração com a frase mais poderosa que um ser humano pode proferir: "Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. Essa é a voz do Espírito Santo. É a voz que sempre termina com um não, a minha vontade, mas a tua. Ela pode te levar a dizer sim, quando tudo em você quer gritar não. Ela pode te levar a ficar em silêncio, quando a sua carne anseia por ter a última palavra. Ela pode te levar a ficar quando ir embora parece muito mais seguro e fácil. Ela pode te mover a perdoar quem te feriu, a abençoar quem te traiu e a servir quem te ignorou. Isso não é fraqueza. Isso é rendição. Isso não é a sua carne. Esse é o som do céu invadindo a terra através de você. Portanto, vamos juntar tudo. Como você reconhece a voz do Espírito Santo? Você saberá que é Ele. Quando a paz for mais alta que o problema, você saberá que é Ele. Quando a mensagem se alinhar com a palavra e não com a cultura,
Você saberá que é Ele quando a direção exigir fé em vez de conforto. Você saberá que é Ele quando a correção trouxer convicção que restaura e não condenação que destrói. Você saberá que é Ele quando Ele confirmar a direção através de um padrão consistente no tempo. E você saberá com toda a certeza que é Ele quando o resultado final de tudo isso for te levar a um lugar de maior rendição, onde Jesus cresce e você diminui. O Espírito Santo não